meta-análise, tipo assim, tem que ser qualquer coisa, mas que tem que envolver treinamento, intervenção, pré e pós isso? Sim, sim, deixa eu dar alguns detalhes sobre isso. Tu falou bem, tá? Para quem entende um pouco mais, se for um ensaio clínico randomizado, é melhor até, porque a gente sabe que o controle do treinamento já vai ter algumas vantagens, vai ser um trabalho de mais qualidade, mas não é fechado, tá? Não é porque a nossa área, infelizmente, ainda é muito pobre no delineamento dos experimentos. Então, tem muito estudo que até é interessante, mas que não segue a regra, não fazem um registro da maneira correta ou melhor que poderia ser. Então, está aberto. Agora, o que eu só sugiro, tu falou ali até de revisão sistemática, né? Eu sugiro não pegar revisão sistemática nem meta-análise, apesar da gente saber que é ao contrário, que a qualidade da mensagem é maior, a hierarquia da evidência é maior, mas mesmo assim, acho melhor fazer estudos mais originais mesmo, no sentido com um objetivo só, que fique mais claro qual foi a carga, porque o problema das revisões sistemáticas muitas vezes vem com metodologias muito variadas, né? Aí, agora eu acho que é mais legal fazer o original mesmo, pegar um ensaio clínico, um estudo original, que tenha pré e pós de um estudo só e faça essa análise, tá? Sugiro, tá? Também não é nada fechado. Vocês vão me mostrar o artigo, eu vou analisar, mas sugiro não pegar isso. Tá. Eu tenho que te rostear, né, Rafael? Change host. Pessoal, aviso aí, tem alguns colegas ainda que não botou uma fotinho, tá? Se possível, tentem colocar uma foto ali junto ao nome, para a gente saber, assim, até na hora da pessoa falar ou mudar um pouquinho, aparece o rosto, assim, para a gente ter algum registro, tá? No Zoom mesmo. Vou compartilhar a tela. Ah, não, Fortes, me passa aí o rosto, como é que deixa eu ver se eu consigo tirar, porque ele não está deixando. No meu era make host, né? Aí tu tem que, talvez, não sei como é que é. Eu tô tentando achar aqui. No teu mesmo, ali onde está Rafael Fortes, tua janelinha, se tu passar o mouse, tem 3 pontinhos. E aí tu clica nos 3 pontinhos, ele abre algumas possibilidades, assim. Uhum. Aí ali deve ser alguma coisa, remove host, talvez. Não sei se está em inglês o teu. Tá em inglês, mas não aparece essa opção. Ó, reclaim mode, eu te enviei um. Eu acho que talvez já tenha sido. Aí, deu. Uhum. Foi. Então, voltando então, pessoal. Deixa eu fazer a gravação. Já está gravando? Ah, sim. Screen share. Já está gravando. Muito bem. Vamos continuar então a parte 2 da aula de hoje, do dia 25 de agosto. Vamos continuar falando dos princípios do treinamento, né? Nós comentamos lá na aula passada que o princípio da adaptação é um princípio mais importante, onde todo. Aí o cara mandou para mim, né? Não, o Hugo Williams. Aí, lembrem de deixar o microfone desligado. Vamos deixar. Ainda bem que não é hacker fascista, né? Poderia ser pior, gente. Não se preocupe. Até quebra um pouco o gelo, né? Aumentar aquela cara. Ele continua. Ele está na negociação, né? Ele não está nem aí para a aula, está só fazendo. Vamos ver se ele acerta rápido o negócio. Porque estava muito perto da... Se não deu, não adianta. Não tem como tu mutar? É possível. Rafa não é mais host. Como é que eu vou descobrir o condenado só vendo o desenho, né? Então, deixa eu parar. Olha só com stop share. Tem como mutar assim o áudio ali, de quem tá saindo é o Hugo ali. Né? Ali tem o Gabriel, que está com o microfone ligado, mas não é ele, né? O Rafa, o Hugo, talvez. Já foi. Talvez era esse Hugo mesmo. Vou lá, de novo.
Então, estávamos falando dos princípios do treinamento, de adaptação, né? Só assim, ó, Rafa, vocês, quando eu abro aqui a tela, vocês veem tem uma mancha no meio da tela ou tá ok? Estão vendo o slide direitinho? Ok aqui pra gente. Tá legal, porque eu estou descarregando o arquivo, eu já faço outro aviso, tá? Vejam, confirmem comigo se os vídeos estão funcionando no YouTube, tá? E a segunda coisa também é os links dos vídeos, se tá ok, e se o acesso ao plano de ensino tá ok, tá? Deem um retorno para mim e para o Rafael se tá tudo bem, mas tá, né? Então tá. Vamos lá, vamos continuar. Então, o princípio da adaptação é o princípio mais importante que vai, de certa forma, até influenciar os demais, né, princípios. O princípio da individualidade biológica, e tudo pode ser pensado como o princípio da especificidade da adaptação, né, o princípio da reversibilidade da adaptação. Tá? Então, por isso que ele é o princípio mais importante. E nós, de certa forma, já falamos na sala de aula na nossa aula sobre esse aspecto, quando nós mostramos a curva de supercompensação. Nós mostramos graficamente como se dá esse processo de adaptação. Nós não explicamos diretamente como é cada um deles fisiologicamente, bioquimicamente, biomecanicamente, mas nós sabemos que essas adaptações acontecem com essa regra, né, do estímulo e da adaptação. Tá? Bom, falamos também que esses estímulos para gerar adaptação, eles podem ser categorizados em 3 estímulos. Na aula anterior, na parte anterior, eu falei um pouco disso. E aqui eu trago de novo essa ideia da excitação, que, de novo, não é erro, que muitas vezes se pensa como erro, dá uma carga abaixo da adaptação. É excitação, que significa o seguinte: eu altero minha homeostase, eu dou um estímulo para o meu cara, mas isso não gera adaptação. O exemplo que eu dava em sala de aula sempre, talvez eu tenha dado até no início desse semestre, não lembro, que é, por exemplo, eu caminhando na frente e atrás. Agora eu estou pior ainda, eu estou sentado só me movimentando para frente e para trás. Meus níveis de energia metabólica devem estar um pouco superior dos níveis basais, mas isso não significa que me gera uma adaptação de resistência, por exemplo. Né? Isso é uma carga de excitação. Bom, a carga de excitação ela é importante em situações de treinos regenerativos e períodos de transição. Tá? A carga de adaptação ela é mais óbvia. Tá? Nós vamos, inclusive, fazer um acordo entre nós na disciplina de sempre quando nós falarmos de sobrecarga significa acima da carga, essa carga é de adaptação. Então, nós já vamos saber que o cara sofreu uma sobrecarga. É porque ele recebeu uma carga de adaptação. É uma carga onde ele tem mais chance de gerar adaptação, que são intermediárias. Eu tenho de excitação muito baixa, adaptação intermediária, que otimiza adaptações, né, ganhos, o nome já diz, e cargas de exaustão, que estão acima daquele ponto ótimo, que não me traz essa adaptação tão importante. Mas tenho que lembrar agora vamos para a realidade do treino, que cargas de exaustão, elas são, em algumas situações, motivadoras e em outras situações necessárias. Quando eu trabalho, por exemplo, com esporte de alto nível ou quando eu entro naquele problema ético que eu comentei na parte anterior. Meu aluno quer porque quer fazer a maratona dele abaixo das 3 horas, que é aquele limite lá, é um dos tantos limites teóricos que a gente tem nos esportes. Né? Só que esse cara está recém no primeiro ano de treino dele. E aí vocês foram convencidos, porque senão vão até perder emprego. Bom, se vocês vão ter que trabalhar com isso, vocês vão ter que arriscar um pouco. E em algumas situações vocês vão ter que trabalhar com cargas de exaustão, que vão trazer até alguma adaptação, mas eles têm que ser sempre trabalhados de forma equilibrada, né? Vai ser sempre pouco, até no caso. Tá? Mas, por exemplo, essa carga de exaustão vai compor quase sempre microciclos de choque. Que aí eu já vou dando sobrenome para as coisas. O microciclo é a semana de treino, já falamos de microciclo regenerativo, já falamos de manutenção, tem os de adaptação, obviamente, e tem também os acima da adaptação, aqueles estímulos mais fortes, que até se chama choque. E, claro, o nome já indica, não é algo que eu vou fazer toda semana. Eu vou fazer de vez em quando para quebrar barreiras, quase sempre. Então, eu vou usar em alunos que não são tão iniciantes. Vou dar em alunos mais adaptados, onde eu tenho que gerar a quebra de novas barreiras.
Tá? Aí eu vou poder usar esses estímulos de exaustão. Tá? E algumas vezes até, a gente usa como forma de motivação. Só tem que cuidar para não substituir o treino, viver nessa motivação. Mas fazer estímulos, quando eu faço alguma competição extra interna, quando eu faço alguma situação até de sociabilização, né? Eu faço lá provas que misturam níveis de atletas diferentes, etc., que vai envolver uma carga até alta. Eu posso chamar isso como uma carga de exaustão. Ela não vai trazer uma grande adaptação, mas algumas vezes ela serve para funções secundárias, para funções de motivação de grupo, de estado de humor, ali, estado mental do ambiente bom de treino, etc. Tá? Mas eu tenho, claro, que usar isso com parcimônia, obviamente, porque sim, senão eu vou levar a lesão ou, inclusive, num pior das situações, a condições de overtraining. Tá? E aí eu tenho os 3 estímulos. Eu tenho os meus estímulos, pessoal, eles podem ser morfológicos, forma ou funcionais. E aqui eu quero trazer uma ideia para vocês, que é a base de um dos artigos que eu sugeri para vocês no início, agora no início da aula, né? Que era o artigo do Hexteden, e tem um outro artigo que eu escrevi com o meu doutorando, hoje doutor, né, o professor Marcelo Purgens, sobre uma organização dos processos adaptativos, né? Eu tenho lá... E qual é o raciocínio aqui, gente, para pensar a adaptação de uma forma mais ampliada, tá? Especialmente para os alunos que gostam muito de fisiologia, eu gosto de fazer eles abrirem um pouco a mente assim, sobre esses processos adaptativos e conseguir pensar de modo integrativo de uma forma mais interessante, que é pensar o seguinte: pensar o nosso organismo como uma espécie de um automóvel. É um organismo que precisa gerar energia para fazer funcionar seu motor, para gerar movimento, em última análise, tá? Que a gente sabe que no automóvel sempre lá no motor, né? Nos pistões lá, através de combustão, eu vou ter uma transformação de energia química em energia mecânica, que vão movimentar esses pistões e vão fazer girar todo um sistema de engrenagens, que vai fazer, em última análise, meu carro andar. Tá? Essa adaptação ao nível de motor para o nosso organismo são as adaptações ao nível, em última análise, muscular. Só que é claro que é muito mais complexo. O nosso motor não está situado só numa parte do corpo. Ele está distribuído, inclusive é o que nós temos de mais tecido no organismo. Por isso que é tão importante o sistema músculo-esquelético no nosso organismo. Né? Tem uma série de funções de termorregulação, etc., mas uma delas é de movimento. Né? E a gente sabe que existe uma eficiência nessa transformação, que é o seguinte: quanto de energia eu boto ali, eu queimo de combustível para gerar tanto de energia mecânica, de movimento, músculos, em última análise. Mas aí que entra o segundo passo. A eficiência geral desse sistema não é só baseado nesse motor. Claro que é importante, mas não é só baseado nesse motor. Obviamente, eu tenho que pensar também numa eficiência que a gente chama de transmissão, ou eficiência, alguns chamam na natação, por exemplo, de eficiência propulsiva. Tá? É o mesmo conceito, só que se usa já para um sentido mais claro ali da natação. E que tem a ver com isso. Essa produção de trabalho ao nível muscular, ela é importante, mas ela não resolve meus problemas do exercício. Porque o exercício é contra o ambiente. Eu vou chutar uma bola, eu vou elevar uma carga, eu vou correr contra o solo, vou fazer forças de reação do solo contra o solo para jogar meu corpo para frente. Esse corpo vai sofrer uma resistência do ar, por exemplo. E todos esses fatores vão afetar essa eficiência de transmissão também. Tá? E aí eu tenho a segunda eficiência. Seguindo o caminho da energia, seria essa eficiência que, desde o trabalho mecânico ao nível muscular, e essa energia mecânica sendo transferida, transmitida, daí vem transmissão, para o ambiente externo, através de torques, através dos tendões, ossos que geram torques nesse sistema e que vão gerar forças externas contra o ambiente. Tá? Isso é fundamental, ao menos pensar isso. Claro que é mais difícil quantificar. Tá? É uma das linhas até do grupo de pesquisa do Locomotion, é estudar também essa etapa ali, e aí congregar a biomecânica com a fisiologia, ligar esse problema energético geral. Tá? Mas ao menos o treinador tem que entender isso. Por exemplo,
E porque aparecem as modas, aí caem como paraquedas para o treinador. Agora o pessoal está querendo só estudar lesões de isquiotibiais nos sprints, porque é uma lesão super comum lá em esportes coletivos, onde tem mudanças de direção, arrancadas, é um aspecto importante. Mas como é que eu congrego isso como treino? Porque senão eu vou ter que fazer lá o curso do menisco medial, que não é o mesmo do menisco lateral, que não é o mesmo dos isquios tibiais. Eu tenho que pensar como treinador de modo integrativo. Eu tenho um problema de transmissão também. E às vezes, aí que eu vou ter que entender da biomecânica, da cinesiologia desses exercícios, para entender quais são os pontos fracos desse exercício e quais são os pontos fracos do meu aluno, inclusive. Que é difícil, mas aí eu vou ter que avaliar, vou ter que escutar ele, vou ter que ver pontos de dor, ver escalas de dor de membros inferiores, perceber muita coisa ao longo do treino, como sempre tem que fazer. Mas aí eu vou ver os pontos fracos, tá? E aí entra um pouquinho do raciocínio evolutivo, eu dou uma pingada ali de raciocínio evolutivo, que é pensar o seguinte, gente, os nossos exercícios físicos, a gente tem que pensar num modo inverso para pensar evolutivamente. Eu tenho que pensar o seguinte: o que nos fez chegar até onde nós somos a partir de milhões de anos? Foi, por exemplo, bater uma bola na zona no vôlei, né? Coisa que eu faço com meus bolsistas, que eu bato por cima do bloqueio deles. O treinador sempre é o ponto máximo, né, de otimização, né? Eu vou lá, fiz no último jogo em dezembro, lá no nosso joguinho festivo, cortei por cima do Edson, né? Com a impulsão dele de 3 giletes, né? Bati por cima do bloqueio, botei na zona. Será que esse tipo de atividade foi o que nos levou a ser o Homo sapiens que chegamos até aqui? Obviamente que não, né? Talvez em alguma condição. Mas aí a gente começa a pensar que os esportes, por exemplo, eles são práticas corporais que foram alteradas pelo ser humano a partir que não tem uma relação direta com a natureza, com o que nós fizemos durante milhões de anos. Agora, correr, caminhar, sim. Algumas atividades manuais, obviamente, mas muitas vezes não ligadas a um desgaste total. Eram muito mais já intelectuais ou para manusear equipamentos, né? Mas o caminhar e o correr, sim. Por isso que o nosso aparato músculo-esquelético é também chamado de aparato locomotor, porque uma função primordial dele, e no ser humano realmente, eu não vou me adentrar muito aqui, mas é um aspecto muito importante do que nós somos, a nossa capacidade de caminhar, por exemplo. Nós gastamos muito menos energia do que animais com o mesmo porte que o nosso, de um modo muito bizarro, que é essa forma bipedal. Tá? Isso para o treinador, bom, esse raciocínio é interessante para pensar o seguinte: meu aluno gosta de fazer caminhadas, né? E eu brinco às vezes, né? Os guri de academia, né? Geralmente eles não têm mais do que 1,70, não sei porquê, tudo 1,60, as gurias também, até 1,50 mais ou menos. Eles adoram caminhar a 8, 9 km por hora, que é uma barbaridade, é uma velocidade muito alta para uma pessoa de 1,50, já deveria estar correndo faz tempo. Tá? E a gente sabe que é isso, eu ensino lá no mestrado, que se a pessoa começar a correr a 9 km por hora, vai gastar bem menos energia do que aquela caminhada louca que ela faz durante 40 minutos. Mas esse é o objetivo dela, é gastar mais energia. Então, ela até está certa nesse sentido. Mas uma coisa interessante é que qualquer animal na natureza já teria começado a correr. E não é porque é mais inteligente, não vamos ser agressivos com as pessoas, né? Não é essa a questão, é que os animais na natureza quase sempre vão buscar pontos de economia. Por isso que é tão importante esse termo de economia com evolução para o treino, né? Só que na academia tu quer o contrário, tu quer baixa economia. Só que aí entra o raciocínio evolutivo. Vamos tomar cuidado, porque durante milhões de anos nós não fomos preparados para caminhar a 9 km por hora. Nós fizemos durante milhões de anos foi corridas. Tá? Os bois fazem isso, os quadrúpedes em geral fazem isso, e o ser humano faz isso também quando ele não está ligado a outro aspecto que não seja só ao bem-estar, né? Ele começa a correr, obviamente, na velocidade de transição, que a gente chama, que é quase sempre entre 7 e 8 km por hora. Tá? Bom, resumindo, esse é um exemplo do raciocínio evolutivo. Por quê? Qual é o problema do baixinho lá da academia caminhando a 9 km por hora? Tá? Isso já está até bem comprovado. Ele tem um maior risco de lesões por causa da ativação muito rápida, especialmente de tibial anterior, tá? Um pouquinho também dos flexores plantares ali.
por causa dessa ativação que é muito alta, numa frequência muito alta e gera uma ativação exagerada, inclusive levando a situações de maior lesão aí ao longo do tempo. Tá? Ou seja, o que acontece? Eu melhoro o meu motor com aquela caminhada, porque me gera uma intensidade muito alta, mas eu esqueço da máquina, que é a transmissão. Então, essa é a dualidade, motor-máquina. A máquina tem a ver com a carroceria, o sistema de transmissão, tendões, articulações, né, ossos, principalmente, ligado a isso. E, claro, músculos no meio de tudo isso, transmitindo, mas pensando mais no sentido morfológico, da estrutura ligado a isso. Não tanto a função, apesar de ser função também. Tá? Mas nesse raciocínio aí eu tenho que pensar de modo global. E aí que eu vou ter que casar as coisas. Esse cara está tendo muita dor, atenção, vou tratar de cuidar, diminuir cargas, fazer exercícios que não envolvam tanta dor, tanta intensidade naquela região, naquela parte da transmissão, digamos assim. Tá? Eu tenho adaptações que são rápidas e mais lentas, né? A mecânica de tecidos e a fisiologia também vão me indicar essa questão da plasticidade dos tecidos. Tá? Eu gosto sempre de trazer um exemplo. Eu tenho lá adaptações que são relativamente rápidas ao nível muscular. A gente vai ver em treinos de força, a gente vai considerar sempre a partir de 1 mês. Tá? Apesar de a gente saber que em casos mais críticos, eu tenho um paciente meu que está saindo de uma cirurgia. Ele ficou acamado durante alguns dias, perdeu muita massa muscular. A massa muscular aumenta em menos de 1 semana. É um caso crítico. Na maioria das situações, em alunos normais, inicialmente sedentários, as adaptações vão começar a aparecer a partir de 1 mês e 2 meses eu vou ver melhor esses resultados. Né? Mas eu tenho adaptações um pouco mais lentas. Né? As adaptações de tecido ósseo, por exemplo, a densidade mineral óssea, eu preciso de 6 meses, muitas vezes, como avaliação básica, para esperar alguma adaptação na densidade mineral óssea. Né? Mas, claro, isso pode ser muito acelerado, não é o caso, mas, de novo, acamado ou as situações de hipogravidade, que é mais rara. Tá? Mas está muito longe de acontecer nos exercícios aquáticos, por exemplo. Se pensa, tinha gente mirabolante que dizia, olha lá, o exercício aquático não tem tanto impacto, então isso vai trazer uma involução do tecido ósseo. Nada a ver com isso, porque a carga óssea que a gente tem é muito maior gravitária durante todo o dia. Né? O problema é nos voos espaciais, que os caras perdem massa óssea em questões de horas. Né? Mas ali, claro, é um tipo de estímulo muito diferente do nosso. Os caras ficam nessa condição. Tá? Tem tendões, etc. E tem tecidos que são mais lentos ainda. Né? O tecido cartilaginoso é o mais lento de todos ali por causa do tipo de irrigação que ele sofre, que é indireta, é via líquido sinovial, não é sangue, não, é indiretamente via líquido sinovial. Então essas adaptações são lentas, inclusive muitas vezes nem acontecem, né? Quando tu tem lá uma lesão de nariz, de orelha, muitas vezes fica aquele sinal, como é o do boxeador, né? Porque a adaptação é lenta e às vezes irreversível, inclusive, ela não é possível, tá? Por causa dessa questão da irrigação. E a irrigação sanguínea é uma regra geral para nos ajudar a pensar em adaptação, até negativa. Quando eu tenho uma contusão pulmonar, lesões fortes do esporte, quando a lesão pulmonar ela é mais grave, porque o processo de inflamação acontece ao longo de horas e arrisca mesmo, e aí que entra o sujeito e vai para a máquina, né? Porque esse tecido sofre uma adaptação negativa, né? Que é a perda de função de tecido pulmonar. Né? Diga. O que seria, por exemplo, então, naquele aspecto de adaptação rápida e lenta, por exemplo, o cara pega uma pessoa sedentária e um cara que já treinou. Daí o cara já treinou, ele teve involução, ele teve uma atrofia muscular e as condições musculoesqueléticas dessa pessoa sedentária são muito semelhantes. Quando eles voltam a treinar, o cara que já treinou tem adaptações muito mais rápidas. O que seria esse princípio de memória muscular? Tem como explicar? Sim, tu já começou falando isso, né? Primeiro que eu não entendo muito a base fisiológica de tudo isso. O Álvaro, por exemplo, sabe 1000 vezes mais do que eu. Mas o que a gente vê na realidade do treino, isso é bem importante, é isso. Que existe uma espécie de um lastro fisiológico nesses caras, tá? Que vão modificar a resposta de adaptação mesmo. Muito ligado a essa questão de memória, mas também tem gânglios da base, tem mais coisa envolvida ainda que se sabe menos, tá? Sobre isso. Mas o que a gente vê é isso.
o treinador tem que ficar atento à responsividade dele, e um dos elementos é essa história que a gente chama, história pregressa, né? Que é verificar o que esse cara fez. Tá? E na experiência que a gente tem, se vocês verem lá no grupo de corrida nosso, no triatlo, é isso. Tu pega um cara que foi um grande atleta, às vezes nem tão específico, mas a adaptação dele, geral, central dele, é muito rápida. É uma coisa absurda em relação a outros. Tá? Isso acontece mesmo. E aí a gente tem que ficar atento de novo. A regra principal, claro, é entender isso ao longo do tempo, mas ficar atento à adaptação dele, né? Ficar atento à responsividade dele, porque senão, se tu der treino igual para esses dois, como o Gabriel trouxe, tu vai estar arriscando muito errar, né? Vai ser lento para o cara que é ex-atleta e às vezes vai ser meio duro, ou vai ser meio duro para o cara que é um iniciante mesmo, é o cara que nunca treinou muito tempo. Tá? Boa pergunta mesmo, tá? Mas tá ligado a essas coisas. Ô, professor, e se a gente for ver pelo lado do idoso, entra na mesma linha? Do idoso, memória muscular, aí eu sei menos ainda, né, cara? Mas o que tem? A gente tem que lembrar, o idoso, o importante, acho que a mensagem para o idoso é que as adaptações possíveis para ele são muito altas. Cada vez está se descobrindo mais um potencial de plasticidade que não se acreditava no idoso. Agora, os estudos estão no nível de centenários, né? E também se esperava pouca coisa e cada vez está se descobrindo que o poder de adaptação deles é muito grande, relativamente, né? Que a gente tem que lembrar, sim, gente, de novo, o raciocínio evolutivo nos ajuda a pensar. A gente tem que lembrar que em cada célula nossa, a gente tem lá na parte central, no corpo celular, né, que vai indicar o seguinte, no núcleo da célula, vai nos indicar um potencial das células morrerem e outras não tanto. Tá? Tem um código genético lá que vai indicar isso. Tá? E essa estratégia de morte da célula é uma estratégia de manutenção de espécie. Isso é importante. Que muda tudo quando a gente tem fora do natural. A gente tem a nossa vida aqui societal, tá? Mas essa estratégia de morte a tal ano é como um processo de otimização de uma espécie a longo prazo. Tá? Então, vão ter células que vão ser mais adaptativas, outras menos, e que vão trazer também a adaptação para a morte em maior intensidade ou não. O que está se descobrindo é que esse potencial, cada vez que se estuda mais isso, mais se vê que é possível modificar ou tornar mais lento esses processos. Não é acabar com eles, né? Mas por enquanto é mais lento. E na real a gente tem isso. Hoje a expectativa de vida para vocês, por exemplo, é diferente da minha. Para vocês já as estimativas de pessoal que estuda envelhecimento é 110, 120 anos, né? E leva em consideração essas questões de adaptação, tá? Sem uma resposta definitiva também. Agora, sobre a memória muscular, eu sei menos sobre isso, tá? Dizendo bem a real, não sei como é que o idoso... O que eu sei que é importante é treinar com eles com alto poder de adaptação, né? E tanto peso genético quanto ambiental, porque sempre está nessa discussão. O idoso tem menor força, por quê? Até hoje não se tem bem claro, estão as duas coisas jogando sempre. Tá? Esse idoso acaba tendo uma vida social menor, ele acaba sofrendo mesmo por uma série de razões, que não é só social, às vezes é psicológica, que também está ligada ao biológico, mas que leva ele a se movimentar menos, a visitar menos amigos, porque morrem, porque ele se aposenta, e também tem as questões genéticas envolvidas. Tá? Gente, vamos falar do princípio da especificidade. Tem mais alguma pergunta antes de começar aqui? O pessoal deu um break. Tá, vamos lá. Quando me perguntarem, deem um nome, porque não apareceu na tela, eu nem sabia quem me perguntou, acho super estranho isso. Mas adorei, obrigado pela pergunta. Pessoal, especificidade, aquela palavra difícil de falar quando o Gabriel toma todas lá na sexta de noite, né? Esse princípio, pessoal, é algo, o nome já indica, né? Em outras palavras, eu tenho que treinar parecido com o movimento do meu objeto fim. Tá? Então, eu sou jogador de futebol, não adianta, eu tenho que jogar muito futebol. E esse princípio ele tem ganho muita força nos últimos 30, 40 anos. Cada vez, se a gente for ver o que o pessoal do futebol, o pessoal do basquete, o pessoal dos esportes faziam há 30, 40 anos, hoje se vê que os padrões de movimento são muito mais específicos. Os aquecimentos são muito mais específicos, tentam simular ou emular os padrões de movimento do jogo, né? Variações de movimento, mini-jogos, uma série de programas de treinamento começaram a ser formulados
com essa ideia, por exemplo, das bases da fisiologia do exercício intermitente, garantindo, tentando entender, por um lado, né, como é que se dão esses processos mais específicos, mas, por outro, claro, vendo a resposta disso, vendo que os caras que treinam de forma mais específica começam a ter melhor desempenho. Tá? Esse é uma espécie, gente, de um giro ontológico, o pessoal chama, um giro assim, na história do treinamento, porque o treinamento, no início do século passado, ele era basicamente repetir a prova. Tá? Então, era muito mais comum os relatos sobre as provas mais clássicas, de corridas, por exemplo. Então, era a história do corredor de 5.000. O corredor de 5.000 metros era o cara que, basicamente, mais de 90% do tempo que ele fazia era correr 5.000 metros. Extremamente específico. Né? Isso é uma fase pré-científica do treinamento esportivo. E aí começa a se entender que se eu, por exemplo, intervalar, né? Se eu diversificar as cargas de treino, fazendo cargas um pouco maiores do que aquela, se eu fracionar elas nos intervalados, eu começo a ter melhores desempenho, melhoras disso. E aí vem a ideia do treinamento de base, né? E isso vai andar aí até os anos 80. Dos anos 80 para cá, a gente vai ter esse giro. Vai novamente, o treino de base vai persistir, só que a gente vai ver que cada vez mais a quantidade de exercícios são específicas. Eu vou usar elásticos, eu vou adicionar elementos que vão me dar sobrecargas sobre situações mais específicas. Tá? Então, esse princípio da especificidade vai nos indicar isso e ele é extremamente importante. É um dos princípios que mais cresceu aí nesses anos. Tá? A gente vai observar esse princípio a partir de 3 aspectos. Tá? Eu divido eles assim pedagogicamente. O primeiro deles, pessoal, é ligado ao aspecto metabólico. Tá? E aí eu vou explicar para vocês, resumidamente, para finalizar essa parte da aula, na verdade, uma série de estudos do professor McArdle, com alguns pesquisadores, muito da natação, mas não só dali, onde vão mostrar as mudanças do que aconteceu lá do final dos anos 80, início dos anos 90, em diante, sobre esse aspecto da especificidade. E a situação era essa. O que acontecia até aquela época, não eram com todos, mas acontecia de forma importante, era que algumas fases do treinamento, por exemplo, nadadores treinavam no período de base, ou seja, não tanto específico, correndo. E isso não era uma atividade extra, não era aquele cross-training, não, era parte do treino principal. Eles nadavam menos ainda, e isso era mais útil em situações onde a temperatura não era controlada, acontecia mais isso, e se justificava pelo quê? O cara vai ter uma adaptação de base, tu vai melhorar o motor dele, independente da transmissão. Né? Tu vai ter um bom motor para esse cara, vai treinar bem forte e depois tu vai levar para o específico. Né? McArdle vai mostrar numa série de estudos, e aí eu vou mostrar essa primeira, que não é bem assim, que tem erro nisso. Né? É pouco específico a ponto de errar já. Né? Que, resumindo um pouco, a mensagem é essa. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai botar um grupo de corredores a fazer testes de VO2 máximo na esteira, ele vai botar ciclistas a fazer o teste de VO2 máximo no cicloergômetro e nadadores vão fazer esses testes de VO2 máximo no swimming flume, que é uma piscina com correnteza. Então, ele nada no mesmo lugar e a correnteza passa e se avalia ali o consumo de oxigênio. Com testes de rampa, nem lembro direito como era o modelo. Mas o que importa mostrar é o seguinte, pessoal. Aí vem a primeira questão. Quando cada atleta faz o teste no seu ergômetro específico, apareceram coisas interessantes. Eu já vou trazer resumida. Tá? Geralmente, nos outros semestres, eu trazia discutindo muito, mas dessa vez eu vou deixar aberto. O VO2 máximo maior era do corredor, naqueles anos. Hoje mudou isso. Para ver como não existe verdade absoluta também na ciência, as verdades são sempre postas à prova e muitas vezes se modificam. Nesse caso, é mais por causa de uma mudança de treino mesmo. Hoje, os ciclistas têm VO2 muito parecidos, às vezes até maiores do que corredores. Tá? Mas naquele estudo lá, com atletas relativamente iguais, que é muito difícil, né, ter ciclista, corredor, que tem a mesma característica, mas com caras que faziam provas mais ou menos iguais do ponto de vista metabólico, os corredores tinham maior VO2, ciclistas eram segundos e nadadores tinham os menores VO2.
Entre outras coisas, pessoal, existem alterações ali, por exemplo, do exercício aquático, por causa da postura mesmo, tem alterações que já indicam a uma redução de VO2, de frequência cardíaca, alguns componentes lá ligados a isso, mas a principal razão era mais simples, que isso também é importante para o treinador ter em consideração, era a questão do volume muscular envolvido. A maioria do volume muscular não é só o músculo estar ativado, mas também a quantidade desses músculos ativados eram maiores em corredores do que ciclistas, por exemplo. Obviamente, o ciclista usa muito membro inferior e usa em hipocontração os membros superiores, mas numa intensidade muito menor do que corredores usam braços, né? E tronco, por exemplo, que é extremamente importante para a estabilidade dos corredores, e braços auxiliam na própria potência mesmo, num percentual de 20%, 30%, inclusive. Tá? Não é só para equilíbrio. Tá? Bom, e nadadores vão usar membros superiores, especialmente, que vão ter muito menos grupos musculares envolvidos. Tá? Então, a explicação é essa, dessa primeira parte. E eu já vou encerrar por aqui, porque falta 1 minuto, pessoal. Então, me desculpa por sair um pouco à la francesa, mas, infelizmente, encerramos aqui e a gente continua na quinta-feira, né, nesse mesmo bate-horário. Tá? Eu vou parar aqui o compartilhamento. E depois eu passo mais informações para vocês sobre as outras atividades com os monitores, tá? Mas encerramos por aqui e depois continuamos com esse exemplo do Macardon mesmo na próxima aula. Feito, Carreto. Um abraço, pessoal. Rafael, pega para mim a lista, tá? Pode deixar. Obrigado, gente. Eu vou encerrando para começar a gravar e postar lá. Né? Até mais.